Olá, pessoal. Eu aqui de novo, né? Então, Priscila Almeida, trazendo aí esses mapas conceituais em forma de um resumo topicalizado do livro Manual de Linguística de Martelota, na sua segunda edição, nona reimpressão, 2022, tá bom? Hoje vamos entrar nas correntes linguísticas, no capítulo 7, iniciando pelo estruturalismo, tá? Então, se vocês observarem, esses vídeos são sequenciados de acordo com os capítulos, de acordo com a estrutura organizacional do livro, tá bom? Então, para iniciar o estruturalismo, vamos aqui, né, para a teoria que nos traz Saussure, tá bom? Então, Saussure vai trazer para a gente aqui o estruturalismo, como vocês veem aqui na lateral. Nós vamos começar na parte inferior, total, e depois vamos subir para a parte superior, ok? Então, para o estruturalismo, de acordo com Saussure, a língua constitui uma organização, um sistema, uma estrutura, seguindo leis internas estabelecidas dentro do próprio sistema, tá? Então, o estruturalismo, a gente já tem essa ideia prévia, né, de que vai ter o foco na estrutura, ok? É um estudo imanente da língua, excluindo qualquer relação que não seja absolutamente relacionada com a organização interna dos elementos que constituem um sistema linguístico, tá? Então, aqui, o foco, mais uma vez, é a estrutura, excluindo qualquer fragmento externo à estrutura, tá bom? A língua deve ser estudada em si e por si mesma. Então, nessa perspectiva estruturalista, o foco é a língua, e a língua por ela mesma. Não vai ser considerado outros aspectos, ok? E traz aqui, ó, a linguagem como um sistema articulado. Então, nós já vimos essa questão, né, da articulação, da dupla articulação, por exemplo. E nesse caso específico, não será considerada a parte aí, né, de fonologia, das interações, vamos dizer, externas, de contexto, tá? Vai ser visto, de fato, a estrutura linguística, certo? Então, foco aqui vai ser a estrutura. Saussure traz aí algumas teorias básicas dentro do estruturalismo, né? Inicialmente o sistema. Então, o que é o sistema? Então, o sistema é um conjunto de unidades que obedecem a certos princípios de funcionamento, constituindo um todo coerente e coeso. Então, o sistema é essa junção, tá? De princípios e vai obedecer, né? Esses princípios vão obedecer essa organização que seja coerente e coesa. Então, não é apenas um conjunto de coisas, mas um conjunto organizado, um conjunto coerente, certo? Então, esse é um sistema. No caso, nós estamos aqui tratando do sistema linguístico. É a estrutura, né? Então, o que seria a estrutura? A estrutura tem a língua, né? A língua é a forma, então, forma, estrutura, e não substância, a matéria a partir da qual ela se manifesta, tá? Então, a língua, ela é a estrutura e não a substância. Como é que a língua, ela se manifesta, né? Então, a língua se manifesta através da linguagem, da fala, tá? Então, nesse caso, o foco é a língua, a estrutura, certo?
Seguindo aqui, nós vamos ter o conceito de signo linguístico. Nós já vimos previamente, tá bom? Mas, como ele é retomado no estruturalismo, é importante, né, para reforçar mais uma vez esse conceito. Então, o signo linguístico é a unidade constituinte do sistema linguístico. E essa unidade constituinte, ela é uma junção do significante, que é a imagem acústica, com o significado, que é o conceito, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente já tinha visto anteriormente essa imagem. Na parte superior, nós temos o conceito. Então, o conceito é o quê? É o que a gente relaciona, tá? É o significado. E a imagem acústica é a representação gráfica, né? Dessa imagem, desse conceito, né? Então, é o significante. A gente tem aqui embaixo a imagem acústica, o nome árvore, significante. Acima nós temos o quê? O conceito, que é a imagem da árvore. Quando eu falo árvore, que é o significante, o ouvinte, né, deve relacionar, e também eu que estou falando, devo relacionar o significante, palavra árvore, com o significado, imagem de uma árvore, né? Então, a árvore faz parte da natureza, folhas, tronco, tá? Então, eu tenho que ter essa relação, tá? Então, o signo linguístico é isso. Você relacionar o significante ao significado. E essa unidade, essa junção é que vai constituir o sistema linguístico, tá bom? E o signo linguístico, ele é arbitrário, como nós já vimos também em capítulos anteriores, né? Então, o signo linguístico, ele não é motivado, e sim cultural, né? Convencional, já que resulta do acordo implícito realizado entre os membros de uma determinada comunidade. Então, o que acontece? Ele é cultural, tá? Você não acordou e disse, esse é o significante, esse é o significado. Você aprendeu isso no seu convívio, né, dentro da sua comunidade, que esse significante tem esse significado, tá? Da mesma forma que um significante, ele pode ser diferente, né, em idiomas diferentes, por exemplo, mas tendo o mesmo significado, né, tendo essa mesma relação com o conceito, tá? Então, por isso que fala que é numa determinada comunidade. O significante no português brasileiro, ele não vai ser o mesmo do significante, por exemplo, no chinês, tá? Então, essas questões vão ser resultado de uma comunidade, certo? Então, por isso que ele não é motivado, mas convencional, é uma convenção, é algo que é arbitrário, de forma mais específica. Saussure também traz aqui as relações sintagmáticas para o estruturalismo. Então, ela traz o quê? Que as relações são lineares das estruturas sintáticas. Então, as relações sintagmáticas vão vir aí na cadeia da língua, né? Então, tudo vai ter que vir de forma linear. Essa estruturação linear. Então, as estruturas sintáticas, elas vão sendo ordenadas linearmente, né? Então, uma atrás da outra. E as relações paradigmáticas vão dar conta aí dessa associação mental que se dá entre a unidade linguística, que ocupa um determinado contexto. Então, as relações paradigmáticas vai ser essa parte mais contextualizada, né? Então, essa associação mental feita dentro de um determinado contexto, né? Por exemplo, tem algumas palavras que, no contexto específico do Nordeste brasileiro, vai ter um significado e, no contexto do Sul do país, vai ter o mesmo significado, porém um outro significante, né? Então, se eu falo
macaxeira e a outra pessoa fala mandioca, né? O significante vai ser diferente, mas essa relação contextual vai ser mantida, né? Porque vai ser relacionado ao mesmo significado e vai ser entendido dentro do contexto específico, certo? Aí vamos aqui, seguindo essa ideia de Saussure, vamos ver aqui as suas duas principais dicotomias. Então, o que seria dicotomia? Então, dicotomia é uma divisão lógica de um conceito em dois. Então, um conceito ele vai ser dividido em dois, de modo que se obtenha um par opositivo. Então, separa um conceito macro em dois microconceitos, de forma que eles possam ter essa oposição entre eles. Mas, lembrando que eles fazem parte de um mesmo conceito, tá? Então, entender esse ponto é bem importante. Então, a gente tem a dicotomia da língua e da fala. Então, a língua e a fala, elas compõem a linguagem humana, correto? Mas a língua, ela vai estar para o social, o instrumento e produto da fala, tá? Então, a língua, ela tem relação com a fala, mas ela vai ser o lado social da linguagem, tá? A fala é o lado individual, tá? Então, quando eu falo, eu estou usando a língua, certo? Mas eu vou estar usando a língua desde um ponto de vista individual, tá? Eu vou usar a língua que tem as suas convenções, essas relações de ensino linguístico, arbitrariedade, etc., mas individualmente. É a maneira pessoal de utilizar o código linguístico, tá? Então, elas estão relacionadas, língua e fala fazem parte da linguagem, estão ligadas diretamente, porém, cada uma vai ter uma função específica, certo? Então, a língua é necessária para que a fala seja compreensível. Então, eu tenho que ter o arcabouço linguístico, tenho que ter a língua para que minha fala seja compreensível. E a língua só se estabelece a partir das manifestações concretas de cada ato linguístico efetivo. Então, a língua ela só vai ter funcionalidade se ela for utilizada, né? Se as pessoas falarem essa língua, tá? Tanto que a gente existe alguns conceitos, né, de língua viva, língua morta, etc. Porque a língua ela precisa do uso, precisa da fala, ela tem que ser expressa para se manter, né? Para que ela realmente seja efetiva, tá bom? E nós temos a dicotomia da sincronia e da diacronia, tá? Então, a sincronia e a diacronia são vertentes de estudo linguístico, certo? Por quê? A sincronia, ela fala o quê? Que é sincrônico tudo quanto se relaciona ao aspecto estático da nossa ciência. Ela vai designar um estado da língua. Então, a sincronia, ela vai trazer aqui um momento, um recorte da língua, que pode ser atual, pode ser um recorte mais antigo, mas ela vai falar de um momento específico, certo? Enquanto a diacronia, ela vai ser tudo que diz respeito à evolução. Então, a diacronia, ela é histórica. Ela vai vir aí fazendo essa análise cronológica da língua, ok? E ela designa uma fase de evolução da língua, tá? Então, vai ter essa ideia mais ampla, certo? Mais temporalizada. Então, você pode, na diacronia, analisar uma fase da língua, um século, tá? Então, você pode analisar historicamente essa evolução.
enquanto a sincronia não, ela vai ser mais estática, vai ser mais momentânea, vai ser um recorte mais fechado, por assim dizer, não vai ser tão amplo, certo? Vai ser mais fragmentado, certo? Então, seguimos, fechamos aqui esses conceitos de Saussure, né, que são bem importantes aí para os estudos linguísticos, para compreender, né, o estruturalismo na sua forma mais integral. Vamos seguir aqui com Leonard Bloomfield, né? Então, o Bloomfield ele vai trazer mais contribuições aí, né, para o estruturalismo. Ele vai dizer que o sistema de conceitos aplicáveis à descrição sincrônica de qualquer língua, né? Então, ele vai trazer aí essa questão do estruturalismo como essa análise distribucional, né? Que vai ser esse sistema, essa metodologia que pode ser utilizada para descrever sincronicamente. Lembre-se que a parte sincrônica é esse momento, né? Esse recorte estático da língua. Então, como a língua está sendo utilizada no ano de 2023, por exemplo, no mês de março, tá? Então, esse recorte mais estático, não comparando a evolução dela, mas analisando ela naquele momento específico, tá? Então, como é que esse sistema, né, pode ser aplicável? Essa estrutura, né, ela é evidenciada a partir de 3 níveis. Então, a gente pode analisar do nível sintático, morfológico, fonológico, certo? E cada nível ele é constituído por unidades de nível imediatamente inferior. Então, existe uma hierarquização dos níveis, certo? Para essa análise. Então, a sequência é o quê? As construções são sequências de palavras. Então, primeiramente, analisa-se a sequência de palavras. Logo, as palavras são sequências de morfemas. Após a palavra, analisa-se os morfemas. E os morfemas são sequências de fonemas. Após a análise dos morfemas, vem a análise dos fonemas. Então, vai estar equivalente à análise sintática, morfológica e fonológica, tá? Esses são os níveis e, para Bloomfield, né, essa seria a sequência adequada para estar descrevendo, né, qualquer língua. Cada língua apresenta uma estrutura específica, né? Então, também analisar esse ponto, que eu não posso, por exemplo, analisar o alemão partindo da estrutura do português, né? Eu tenho que analisar o alemão respeitando as características da estrutura da língua alemã, tá? Deve começar pelas unidades mais simples, prosseguindo para as unidades mais complexas, né? Então, para essa análise distribucional, é importante essa sequenciação do mais simples para o mais complexo, do sintático, morfológico, fonológico, sempre respeitar essa sequenciação. Cada unidade é definida em função da sua posição estrutural. Então, de acordo com sua posição, estruturalmente falando, lembrando que a gente está vendo estruturalismo, que será feita essa unidade, essa análise da unidade, tá bom? Na descrição, é necessária absoluta objetividade, o que exclui o estudo da semântica do escopo da linguística. Então, assim, aqui ele vai estar tirando a semântica, né? A gente viu que vai ter o que aqui, ó? Vai ter a sintaxe, a morfologia e a fonologia, tá? A semântica, que são os sentidos, né, os significados de fato, não vão ser analisados, certo? Nessa perspectiva,
tá bom? Porque aqui é o estudo da língua pela língua, certo? Da estrutura da língua, ok? Então, é importante sempre fazer essas retomadas para reforçar esses conceitos. Ainda sobre a análise distribucional, né, Bloomfield fala, né, que é necessária a construção de um corpus. Então, para a construção de um corpus, deve ser feita, né, a reunião de um conjunto o mais variado possível de enunciados efetivamente emitidos por usuários de uma determinada língua em uma determinada época. Então, que seja feito esse recorte estático, né, esse recorte sincrônico da produção, da emissão, da língua. Lembra que aqui estruturalismo, análise é de língua, ok? Então, o mais variado possível para construir o corpus. Também a elaboração de um inventário a partir do corpus. Então, temos o corpus, deve-se criar um inventário. Inventário esse que permita determinar as unidades elementares em cada nível de análise, assim como as classes que agrupam tais unidades. Então, nós vimos os níveis, né? Então, nessa proposta, Bloomfield, ele traz a ideia de fazer essa fragmentação, essa estruturação em níveis sintático, morfológico e fonológico da língua, a partir do corpus que foi coletado. Seguindo, né, para a verificação das leis de combinação de elementos de diferentes classes. Então, verificar, né, diante dos estudos prévios a respeito, quais são as possibilidades de combinações desses elementos, né? Elementos de classes diferentes. E a exclusão de qualquer indagação sobre o significado dos enunciados que compõem o corpus. Então, nessa perspectiva, mais uma vez, o significado, tá, dos enunciados, a parte semântica, ela não vai ser considerada. Então, exclui-se essa análise nessa perspectiva da corrente norte-americana do estruturalismo, certo? Ainda nessa corrente, nós vamos seguir para Edward Sapir. E ele vai trazer uma hipótese, que é a hipótese Sapir-Whorf, ok? Na hipótese dele, cada língua segmenta a realidade à sua maneira e impõe tal modo de segmentação do mundo a todos que a falam. Então, cada língua tem essa sua particularidade, certo? Em segmentar e com isso, né, levar aí para todo mundo a sua particularidade, certo? A sua segmentação. E nesse sentido, a língua configura o pensamento. E as pessoas que falam diferentes línguas veem o mundo diferentemente, tá? Então, traz essa relação entre língua e pensamento. Então, pensamento linguístico, como cada língua tem as suas peculiaridades, né, tem as suas individualidades, quanto mais línguas você conhece, mais diferentes serão suas visões de mundo, de acordo com Sapir. Para ele também, os modelos linguísticos relacionam-se aos modelos socioculturais. Então, nós já vimos também essa questão, né, que a língua ela é social, tá? A língua é a parte social da linguagem. A fala, a parte individual, né? Nós vimos aí isso aqui na dicotomia de Saussure, tá? Então, os modelos, eles têm, né, essa ideia sociocultural. As distinções gramaticais e lexicais obrigatórias numa dada língua, né? Então, existem essas distinções gramaticais e lexicais que são particulares de cada língua e que correspondem às distinções de comportamento
obrigatórias numa dada cultura, tá? Então, vai ser sociocultural porque vai se ajustar de acordo com a cultura, certo? Então, esse é o resumo, né, do nosso capítulo 7 sobre estruturalismo, né? Então, para a gente ver quanto essa teoria ela é rica, né? Como ela trouxe contribuições que até hoje, né, influenciam nos estudos linguísticos, tá bom? Então, terminamos mais esse mapa conceitual. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para acessar esse mapa conceitual. Espero que tenha sido útil, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.